O teste de unidade é um teste que foca em código-fonte. Ele foca diretamente nos métodos, que, pelo menos na minha visão, são as menores unidades de código possível dentro da OP. Se você estiver usando aí um paradigma funcional, F#, Elixir, Clojure, e aí você vai para as funções, né? Mas dentro da OP, que é o que a gente trata aqui no canal, são os métodos. Então o teste de unidade ele foca em testar o método, aquilo que uma pequena unidade do seu código faz. E aí você distribui esse teste para várias dessas unidades. Cada unidade tem o seu teste e a gente testa elas individualmente. Quando a gente fala sobre teste de integração, ele é um pouquinho diferente do teste de unidade. O teste não é focado exatamente nas unidades, né? Mas é focado na integração entre essas unidades. Então, o teste de unidade ele vai nos métodos, especificamente em cada método, individualmente, né? Se eu tiver uma chamada externa, porque obviamente seus métodos eles não funcionam separadamente, né? Todos os seus métodos do seu código, eles têm que se comunicar. Tem que existir pelo menos um pequeno nível ali, um baixo nível de acoplamento. Se não tiver isso, o seu sistema não funciona. É que nem um carro, né? Se você tem um carro e as peças elas não se conectam, elas não trabalham em conjunto, o carro desmonta, ele cai, as peças caem no chão e nada vai funcionar. Seu sistema é a mesma coisa. Então a gente tem um pequeno nível de acoplamento onde as coisas se encaixam. O teste de integração vai nesses encaixes. Ele procura o teste aonde há os encaixes. Então, como as classes se comunicam, como os métodos eles se falam, eles têm um contrato entre si, né? Eles recebem parâmetro, devolvem uma resposta. Então, como que as classes elas interagem com esses parâmetros de entrada, né? E com essas saídas? Como que eles fazem o tratamento, eles estão recebendo o valor correto, eles estão tratando o valor da forma correta. Esse é o teste de integração. Aqui tem uma certa confusão, pelo menos na minha visão, na minha opinião, com relação aos outros tipos de teste, né? Principalmente o teste de integração. O pessoal confunde um pouco o conceito. Eu vou falar um pouco mais disso quando for falar do teste funcional. Mas existe ali uma confusão, né? Mas o que eu quero que você entenda aqui o teste de integração, ele foca em código-fonte, em como as coisas funcionam dentro do código. Ou seja, ele é um tipo de teste extremamente voltado para os devs. Você não vai esperar que um QA faça um teste de unidade ou um teste de integração. Você também não vai esperar que o seu cliente faça esse tipo de teste, porque ele é um teste para desenvolvimento. E aí, as diferenças fundamentais, né? Eu acho que a diferença fundamental desses dois tipos de teste para os outros testes é que eles podem ser habilitados durante o build da sua aplicação, ali, o processo de build. Então é um tipo de teste que não vai na rede e ele não acessa o disco. Esses dois testes, tanto o teste de unidade quanto o teste de integração, eles executam muito rápido e independem de comunicação externa. Eles são feitos para rodar logo depois do seu build. Então, assim que a sua aplicação builda, se você tiver um pipeline de execução automática ali, assim que o seu código builda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar teste de unidade. E se você tiver, você roda o teste de integração. Eles servem para garantir a integridade do seu código. Se alguma coisa ali está funcionando, o código em si, né, se ele está funcionando da forma como deveria. E, mais importante, né, se alguma das coisas que você alterou quebrou alguma coisa que já funcionava. Mas isso em nível mais atômico, ali, olhando para o código-fonte, de fato, para os métodos, para suas classes, né, para o nome das coisas que tem lá. Então, essa para mim é a grande diferença. Quando a gente fala sobre teste funcional, eles também são conhecidos como teste end-to-end, teste de UI, teste de interface. São testes que simulam a utilização do usuário. Então, ele vai até a tela, se o seu sistema tem uma tela, e clica nos botões de fato. E aí você pode fazer o seu teste funcional ou com um manual, né, escrevendo seus roteiros de teste e, de fato, clicando na tela para ver o resultado, ou você pode automatizar com ferramentas como Cypress ou Selenium, que
vão fazer exatamente a mesma coisa. Eles vão criar um esquema para clicar na tela, eles vão ler a página se for web, eles vão ler o formulário do Windows se for uma aplicação desktop ou mobile, e ele vai clicar efetivamente nos botões, ele vai executar ações como um usuário comum faria, como o seu cliente faria. A galera costuma confundir um pouco ali com o teste de integração, porque na teoria, se a gente for seguir a prática, a risca ali, né, a definição do teste de integração, um teste funcional também é um teste de integração. Porque a gente não está deixando de testar a comunicação entre as classes, como as coisas se organizam ali dentro do seu sistema. Mas o teste funcional, na minha visão pelo menos, na definição que você vai ver aqui no canal, toda vez que eu falar sobre integração ou teste funcional, o teste funcional tem a diferença fundamental de ter conexões de rede. Então ele não é um teste feito para rodar, por exemplo, num servidor de build, num agente de build. Ele é feito para rodar dentro da sua rede. Nem que você tenha que levantar instâncias de Docker dentro da sua pipeline automatizada ali. Você pode executar o teste funcional na sua pipeline também, só que dá mais trabalho. Você vai exigir algumas coisas ali, você vai ter que deployar a aplicação, você vai ter que fazer algumas coisas. O teste de unidade de integração eles acontecem antes do deployment. O teste funcional ele só pode acontecer depois do deployment. Então eu preciso da aplicação rodando de fato, ela precisa estar num lugar que tenha comunicação de rede, com todas as coisas que permitem essa conexão, seja de fato uma rede funcionando ali, se você está usando Docker, se você está deployando um servidor da empresa mesmo, e também precisa de dados de fato. Então, se eu vou fazer um teste de um CPF, por exemplo, eu preciso que ele seja válido, eu não posso usar um número qualquer. Se eu estiver conectando no banco, eu preciso usar um usuário válido, eu preciso alterar as configurações da aplicação para usar uma senha válida de banco de dados. Então tem todo um preparo para fazer testes funcionais. Essa para mim é a grande diferença. O teste funcional, ele na teoria ali também é um teste de integração, mas existem diferenças, são tipos de testes diferentes, então eles têm que ter um limite. Tem um lugar onde acaba o teste de integração e começa o teste funcional. Essa é a definição que eu sigo. Você provavelmente vai ver definições diferentes pela internet. Eu já fiz várias pesquisas sobre o assunto e eu nunca encontrei um consenso de fato. Não tem tipo um comitê do teste de software que fala como deveria ser, ou pelo menos eu não conheço, e não sei exatamente se precisa também nessas coisas, às vezes a gente valoriza um pouco demais. Para mim o que você tem que entender é que existe essa diferença e a gente usa o nome para dar nome às diferenças, né? Só para a gente poder identificar. Então teste funcional para mim aqui é isso, é clicar no botão. Pode ser também que você tenha uma API externa, por exemplo, uma API pública, ou que você trabalhe num time que faz o back-end e um time separado que faz o front-end. Às vezes até em empresas diferentes, né? Tem o time que faz um lado, o time que faz o outro. Nesse caso, você também pode fazer um teste funcional, só que de API. Muita gente também chama isso teste de API, né? Para fazer uma diferença ali. Para mim é um teste funcional igual. Eu teria que deployar em algum lugar e chamar essa API com parâmetros reais. E ela vai me devolver um retorno real. Eu só mudo a ferramenta que eu vou usar. De repente você pode usar um Postman, você pode usar um SoapUI, ou no meu caso aqui, eu prefiro fazer os meus testes funcionais de API dentro da própria solution do Visual Studio, usando os recursos do MS Test que a gente já tem lá, do próprio .NET Core, que já tem uma estrutura para levantar um web server, te devolver um HTTP client, e aí você consegue fazer as chamadas que você precisa.